Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Reforçando aí, meu nome é Wênio Lopes, eu sou engenheiro agrônomo e nós vamos realizar agora às 4 horas, daqui a pouquinho a gente vai iniciar de maneira efetiva a nossa live, tá? É um dia de campo online, um dia de campo virtual que nós vamos realizar nesse dia de hoje. Bom, agradecer aí primeiramente a todo mundo que estiver entrando nessa live para participar, interagir conosco. O objetivo nosso aqui é uma troca de experiências, é passar algumas informações sobre o manejo nutricional da cultura do café. Então agradecer aí já a presença de todo mundo que estiver entrando, tá certo? Agradecer a disponibilidade do senhor José Carlos da Costa, que nos forneceu o espaço, a propriedade aqui em Manhuaçu. Ele é conhecido como Zé Carlinhos, tá certo? Então nós estamos no município de Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. Aqui a gente tem uma lavoura de café arábica, onde a gente vai aproveitar o tempo para discutir um pouco. Bom, pessoal, alguns avisos, tá? Essa live está sendo transmitida aí pelo Facebook e nós vamos sortear 2 brindes ao final dela, tá? Um dos brindes vai ser um chapéu igual a esse que eu estou usando aqui, o chapéu da Multiprime, tá? A Multiprime, que é a empresa onde eu trabalho, é uma empresa do segmento de nutrição e fisiologia de plantas, tá certo? Então nós trabalhamos aí com produtos para auxiliar a nutrição e a fisiologia das plantas. E uma botina, tá? Fazer algum comentário no nosso Facebook, Instagram da Multiprime, ok? Então nós vamos aguardando o pessoal que já está chegando, tá? Já tem potenciais que já estavam agendados em diversas regiões aí do Brasil, na zona da Mata Mineira, no Espírito Santo, no sul de Minas, na região centro-oeste de Minas, no Alto Paranaíba, enfim, eram palestras, dias de campo, eventos com consultores, eventos com produtores, com representantes comerciais e infelizmente, em virtude aí da pandemia do Covid-19, nós abortamos esse projeto, esse trabalho nesse momento, entendendo que é responsabilidade nossa também de contribuir com a saúde pública. Bom, pessoal, então para a gente tentar minimizar, e atuar aí no mercado online também, digamos assim, nós estamos organizando esse primeiro evento. Esperamos repetir outros eventos desse, não só na cultura do café, em outras culturas também onde a gente tem atuação, em outras regiões, em outros municípios, para a gente conseguir levar as informações que estavam programadas com esses eventos, tá? Então, o objetivo e o porquê da gente estar fazendo essa live basicamente é esse, tá certo? Agradecer também a todo o pessoal que está dando suporte para nós aí, tá? Então estou eu e mais um amigo aqui, um colaborador nosso, o Alan, que está nos auxiliando. Nós temos uma equipe também no escritório, tá? Que está dando suporte para nós, vai nos ajudar a responder as perguntas, tá certo, pessoal? Podem enviar perguntas. Caso eu não consiga responder todas as perguntas aqui, nós vamos respondendo para vocês depois. Vocês podem deixar e-mail, telefone também, tá? No site da Multiprime vocês vão encontrar lá os nossos contatos também. Então vocês podem deixar dúvidas, questionamentos, sugestões no site, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Beleza? Bom, pessoal, como é que tá, Alan? Tá tranquilo aí? Tá todo mundo já tá participando conosco? 15 pessoas. Bacana. Pessoal, o primeiro evento a gente escolheu Manhuaçu e o café, Manhuaçu é uma região onde a cafeicultura é muito forte, é a principal cultura da região, da zona da Mata Mineira, a economia do município está bem pautada na cafeicultura. Então nós entendemos aqui que também por ser o local onde nós temos forte atuação, nós temos aqui um centro de distribuição, nós temos escritório aqui, nós temos representantes, revendas na região. Então é uma região onde a gente tem um carinho especial também, E por isso a gente escolheu para iniciar esse projeto de eventos online Manhuaçu. Perfeito? Bom, vamos começar então, pessoal, o nosso bate-papo sobre o manejo nutricional do cafeeiro, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que a nutrição do café, ela não deve ser igual em todas as fases, no estágio de plantio,
numa lavoura que foi recepada, ou numa lavoura que foi esqueletada, numa lavoura que está com alta carga ou que está com baixa carga, tá certo? Eu gosto muito de trazer analogias, né, para a gente entender isso, e vamos imaginar que a lavoura de café com alta carga é uma mulher grávida, certo? Onde ela tem que nutrir, além dela mesma, ela tem que nutrir o seu bebê que está ali dentro da barriga, né? Tá se desenvolvendo. Então uma lavoura de café onde a gente observa aí ramos com grande concentração de frutos, né, como essa daqui que a gente está, ela vai ter uma demanda nutricional maior, certo? Já uma lavoura que foi esqueletada, que é só crescimento vegetativo, é só desenvolvimento vegetativo, a demanda nutricional dela é em quantidade e em especificidade diferente. Onde eu quero chegar com isso? Uma lavoura para crescer ramos, para crescer folha, eu preciso de uma alta adubação, uma adubação concentrada com nitrogênio. Já uma lavoura onde eu tenho carga pesada, né, uma grande carga, eu vou precisar também de um aporte nutricional de potássio, tá certo? Bom, então isso é importante a gente entender. Nenhuma adubação deve ser padronizada para todos os talhões dentro da propriedade, perfeito? Outra coisa, pessoal, para a gente fazer a recomendação de adubação, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é uma análise de solo. Eu acho que isso aí já está bastante batido, já está bastante difundido dentro da cabeça de todo produtor, de todo agrônomo, técnico agrícola, todo profissional que trabalha na cafeicultura, né? Então a análise de solo é importantíssimo, tá? Pessoal, parece que tem gente que está tendo algum problema para entrar. Tem alguém que está tendo problema para entrar? Se alguém não conseguir, pode fazer contato com nós, tá? Desculpa aí interromper, mas a gente recebeu aqui a informação. Se alguém estiver tendo alguma dificuldade para entrar na live, por favor, mande uma mensagem para nós, tá certo? No nosso Facebook, no nosso Instagram, pode deixar o recado lá que a gente imediatamente tem uma equipe aí para dar suporte para vocês, tá? A Nayama é a pessoa que vai dar suporte para vocês, a Daniela, o Alan, tá certo? Então a gente tem uma equipe para dar suporte. Bom, desculpa aí interromper o raciocínio, mas continuando, a análise de solo ela vai nos fundamentar em qual a quantidade, qual a formulação, qual o tipo de adubação que nós vamos realizar, perfeito? Então eu acho que tem que estar muito claro para todo mundo que a análise de solo é fundamental. Outra coisa, pessoal, análise de folha, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar mais aí em algumas propriedades, tá certo? A análise de folha, ela nos ajuda a corrigir possíveis erros que aconteceram nas primeiras adubações, né, na primeira adubação, na cultura do café, né? Então, se a gente cometeu algum erro na primeira adubação por excesso ou por falta, com análise de folha a gente consegue interpretar e identificar se há algum problema nesse sentido, faltando ou sobrando algum nutriente na cultura, onde a gente pode depois corrigir, né, fazer reposição, certo? Então, basicamente, a análise de folha e a análise de solo não pode faltar. Outra coisa que é importante, pessoal, nós temos que ter uma boa estimativa de safra, tá? Então, quando a gente vai fazer o planejamento de safra, né, pensando agora, vamos pensar na safra 2021, eu vou ter talhões onde eu vou ter alta carga para a safra 2021, que está vindo de uma baixa carga. Eu vou ter talhões onde eu vou ter alta carga para o próximo ano, tá certo? E a demanda nutricional dessas lavouras vão ser diferentes. Bom, o que é importante a gente fazer? Uma estimativa de qual que é a carga que será produzida para o próximo ano, tá certo? Existem algumas metodologias, algumas ferramentas que podem ser utilizadas, tá? E por que isso é importante? A título de exemplo, eu vou pegar aqui o nitrogênio e o potássio, certo? Para cada um saco de café que nós produzimos, a planta de café demanda 6 kg a 6,5 kg de nitrogênio, certo? Segundo a literatura, né? Vários pesquisadores aí trabalham com esses dados. Quando nós vamos para o potássio, a gente está falando aí de 5,5 kg a 5,9 kg de potássio para cada um saco produzido. Ou seja, se eu estou com uma lavoura com carga pendente de 60 sacos por hectare, eu vou demandar uma quantidade maior de nitrogênio e de potássio do que
uma lavoura que está com carga de 20, 25 ou 30 sacos por hectare. Tá? Então uma boa estimativa de safra é interessante na hora da gente fazer aí o manejo, da gente propor uma adubação equilibrada para o cafeeiro. Perfeito? Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês, pessoal, sobre os principais problemas que nós enfrentamos hoje na cafeicultura, tá? Dentro do manejo nutricional. Então a gente entendeu aqui que é importante fazer análise de solo, análise de folha. Nós entendemos aqui que uma lavoura recém-transplantada, uma lavoura recepada, uma esqueletada, uma de alta carga, uma de baixa carga, tem demandas diferentes, né? E quais são os principais problemas nutricionais que nós enfrentamos hoje na grande maioria das regiões cafeeiras do Brasil? O primeiro deles começa lá no plantio, é o fósforo, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, muito fortemente para o fósforo. Por que disso? O melhor momento para a gente introduzir, incorporar fósforo em profundidade é no plantio, certo? É no preparo do suco, é no preparo da cova, tá? É neste momento onde eu consigo levar fósforo em profundidade. Isso porque o fósforo tem uma baixíssima mobilidade no solo, principalmente quando a gente vai para solos onde eu tenho uma alta CTC, onde eu tenho um solo muito intemperizado, com alta quantidade de de óxidos de alumínio, óxidos de ferro, solos que eu tenho alta acidez, então isso dificulta mais ainda a mobilidade do fósforo no solo, certo? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o melhor momento de colocar fósforo no solo para café ou qualquer outra cultura perene é no plantio, perfeito? Então peço aos senhores que quando tiverem aí uma análise de solo para plantio, direcione para um engenheiro agrônomo ou para algum profissional da confiança de vocês aí, para a gente poder fazer uma recomendação pautada na demanda da cultura para aquela região, em cima do que a gente tem disponível de fósforo no solo, perfeito? Bom, outro problema que a gente encontra e que é muito comum nas regiões cafeeiras é desequilíbrio nutricional, tá? Bom, e aí quando a gente fala em desequilíbrio nutricional, vale para todos os macro e micronutrientes, que eles interagem entre si na hora que na hora que a planta está absorvendo aquele nutriente, né? A título de exemplo, é muito comum em lavouras que no período ali de janeiro, fevereiro, haver um desequilíbrio entre o cálcio, o magnésio e o potássio, né? São três elementos que competem pelo mesmo sítio de absorção na planta, né? A porta de entrada dele na planta é a mesma e o excesso de um deles atrapalha a absorção do outro. É muito comum, pessoal, a gente chegar nessa fase que eu falei para vocês, que a lavoura está bem coberta de folha também e está com bastante fruto. Não é o caso dessa área aqui, mas a gente encontrar às vezes ramos mais carregados, com alta carga, como é o caso desses aqui, onde o ponteiro vai perdendo as folhas começam amarelando, tá? Essas folhas vão caindo e o café passa de verde para seco, ok? Ele não chega a amadurecer. O que está acontecendo nessa situação? O que eu tenho aí de errado, que o meu café não está amadurecendo, não está ganhando peso de grão? Isso geralmente é ocasionado por um excesso de potássio no solo. Quando eu tenho excesso de potássio no solo, eu diminuo a absorção do magnésio e do cálcio. E no caso aqui, o que causa essa seca de ponteiro, essa diminuição do peso de grãos, é o excesso de potássio e a falta de magnésio. Perfeito? Então, pessoal, por que eu quero trazer isso para a nossa conversa aqui? Culturalmente, o cafeicultor sempre usou uma mesma formulação de adubo. Sempre foi o 25-20, ou o 20-0-20, ou o 15-0-15, né? Ou o 20-05-15. São formulações que são muito tradicionais, em especial na nossa região aqui, né? Então, com o passar dos anos, foi acontecendo em alguns locais, em algumas propriedades, alguns talhões, um acúmulo
introduzindo potássio nesses solos. E agora, em alguns locais, eu posso ter excesso de potássio e falta de magnésio. Falta de magnésio porque o excesso de potássio inibe a absorção, atrapalha a absorção do magnésio. Tá? E isso é importante, pessoal, porque com a análise de solo eu consigo identificar qual que é a proporção que eu tenho de potássio, de cálcio e de magnésio no meu solo e com isso recomendar a melhor formulação para vocês. Tá? Então a análise de solo vai me ajudar na recomendação da formulação também. Essa lavoura minha aqui, ela está com um excesso de potássio, então talvez eu possa trabalhar com uma formulação que tenha mais nitrogênio e menos potássio. Essa minha lavoura aqui, ela está com muita deficiência de magnésio e muita deficiência de cálcio. Eu preciso de fazer uma calagem, né? A melhor forma de introduzir aí cálcio e magnésio em grandes quantidades no solo é uma calagem, né? Além de corrigir a acidez do solo, de aumentar a CTC efetiva do solo, né? Uma série de atributos que a gente consegue melhorar com a calagem, eu consigo também melhorar o equilíbrio entre potássio, cálcio e magnésio. Então, pessoal, eu peço a vocês que tenham atenção para essa deficiência, né? Na verdade, esse desequilíbrio que acontece. Ele é mais acentuado em lavouras de alta carga, em especial nos meses de janeiro e fevereiro, que é quando acontece uma alta demanda de magnésio. E se nós tivermos um problema de veranico ou falta de chuva naquele período, aí piora mais. Tá? No ano passado, a safra 18 e 19, nós tivemos muito mais problemas do que esse ano. Esse ano nós tivemos um regime pluviométrico bem favorável. Mesmo a gente tendo aí lavouras de alta carga, como essas aqui e outras aí da região, essas lavouras sentiram menos por causa do bom volume de chuvas. Perfeito? Bom, então peço aos senhores que sempre se atentem a essa questão do equilíbrio entre potássio, cálcio e magnésio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós da Multiprime estamos dispostos aí a interagir com vocês. No final da live vocês podem entrar em contato com nós, tá? E a gente pode esclarecer algumas dúvidas mais profundas caso vocês tenham. Perfeito? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, outro problema que é corriqueiro, em especial aqui na nossa região, é o fornecimento de micronutrientes. Tá? A gente às vezes negligencia muito, né? Tá acostumado a trabalhar às vezes aí só com nitrogênio, fósforo e potássio em quantidades altas ou em quantidades adequadas e no equilíbrio, né? E às vezes esquece um pouquinho de fornecer zinco, manganês, cobre, boro, né? Micronutrientes que são essenciais e que fazem toda a diferença no desenvolvimento da cultura. Vou trazer aqui a título de exemplo, né, dois que a gente encontra problemas corriqueiros na nossa região: boro e zinco. Né? O boro, a gente costuma ver muito problema de deficiência no desenvolvimento de folhas novas, né? As folhas ficam retorcidas, com um lado do limbo maior do que o outro, né? Elas ficam desuniformes, elas não ficam aquela folha bonita, padronizada, e ela dá uma torcidinha em espiral, tá certo? Então o boro, ele é altamente demandado na cultura do café, e às vezes a gente preocupa muito com boro só na florada, né? E o boro na florada, ele é extremamente importante, nós precisamos de boro na florada, certo? Eu vou falar um pouco mais de boro na florada daqui a pouco. Mas nós precisamos de fornecimento de boro durante o ano todo, tá? Em taxas mais ou menos iguais durante o ano todo, porque no período em que eu não tenho florada, eu tenho crescimento vegetativo, onde demanda grande quantidade de boro. Eu tenho crescimento e desenvolvimento dos frutos, que demanda alta quantidade de boro também, tá certo? O boro, ele é constituinte de parede celular. Então, se eu estou construindo uma parede na planta, eu preciso do boro, que funciona como cimento, para ligar um tijolinho no outro. Perfeito, pessoal? Então, boro, a gente precisa de ter um bom fornecimento durante o ano todo. E a gente tem limitação, às vezes, de fornecimento por fonte que não é de alta eficiência ou por dificuldade de aplicação, já que as doses são muito baixas, né? A gente fala aí em torno de 3,5 kg, 4 kg de boro por hectare na cultura do café, né? Ainda em boro, falando de boro na florada,
que eu gostaria que vocês tivessem muita atenção, né? Daqui a uns dias a gente já está pensando aí na próxima florada, né? A gente ainda não colheu essa lavoura aqui, por exemplo, mas a gente tem que pensar já na próxima safra. Sempre, pessoal, priorizar a aplicação de um boro antes da florada. Eu sei que em muitos momentos a gente não consegue fazer tudo na hora certa, mas sempre que possível fazer a aplicação antes da florada. Por quê? Bom, como todo cafeicultor, aí todo mundo que trabalha no café sabe que o café cresce o ramo que vai produzir o fruto no ano seguinte, né? Então, onde eu tive produção de café esse ano que vem eu não vou ter produção, eu vou ter produção apenas nesses ramos novos. Perfeito? E é exatamente nesse período em que nós nos encontramos agora, maio, abril, que acontece a diferenciação floral, tá certo? Ou seja, a gema que estava vegetativa aqui, ela está se diferenciando para a gema reprodutiva a partir de agora, ok? E a flor do café, ela vai se abrir, isso aí vai variar de região para região, de acordo com o clima também, né? A partir ali de meados de setembro, início de outubro, em outras regiões até mais tardiamente, né, nós vamos ter às vezes 2, 3 floradas, de acordo com o clima e com a região, né? Há variações, há flutuação dentro do padrão. Mas bom, quando essa flor for abrir, quando a gente observa a flor aberta, pessoal, a fecundação do fruto já aconteceu, certo? Então, se faltou boro antes da abertura da flor, muito provavelmente eu vou ter um abortamento, ok? O boro ele é altamente demandado para emissão de tubo polínico. O que isso faz? É a fecundação do óvulo lá no ovário da planta, tá? Se faltar boro, o tubo polínico não chega lá e não acontece a fecundação, não acontece a formação da semente, do grão, perfeito? Então isso acontece enquanto a flor do café está fechada. A fecundação do café arábica acontece enquanto a flor está fechada. Então nós precisamos de uma aplicação de boro em pré-florada. Tá bom, pessoal? Eu venho falando muito isso com as pessoas para a gente tentar antecipar um pouco a aplicação de outro problema que é muito corriqueiro aqui, pensando em micronutriente, é o zinco e o cobre, né? A nossa região como um todo, ela tem uma alta deficiência de zinco e cobre. Então nós precisamos de também fazer um fornecimento desses dois micronutrientes de forma efetiva, tá? E aí nós temos outro problema aqui, pensando em zinco e cobre. Quando a gente faz a aplicação de zinco e cobre via solo, principalmente nos solos da nossa região, pessoal, se vocês puderem observar aqui, olha, é um solo bastante vermelho, tá? É um solo bastante argiloso, tem uma CTC relativamente alta, tá? Tem alguns deles têm teores de matéria orgânica bem bons já, né? Acima de 2,5, de 3, 3,5, tá? E isso dificulta a absorção, na verdade a disponibilidade do zinco e do cobre na forma que a planta possa absorver. Outra situação nós precisamos de pH no solo para produzir café na casa de 6, 6,5, certo? E quando a gente tem esses pHs, a gente tem uma baixa disponibilidade de micronutrientes no solo, tá? Então é importante nós entendermos que micronutrientes como zinco, cobre, manganês, nós teremos que fazer o aporte deles via aplicação foliar. Ok? Então, pessoal, por isso a importância de nós fazermos pulverizações foliares com esses micronutrientes, para suprir essas demandas. Perfeito? Bom, vamos lá então, moçada. Já falei então para vocês aí de micronutrientes, de alguns macronutrientes. Outro grande problema que nós enfrentamos aqui na região e em várias regiões do Brasil são as perdas dos nutrientes, tá? Então o problema também são as fontes que nós usamos, os produtos que às vezes nós temos disponíveis para fazer aplicação que são de baixa eficiência, perfeito? Vamos pensar aqui em macronutrientes agora, tá? Vamos focar só em macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. Como que eu perco o fósforo?
Quando eu faço uma aplicação de fósforo no solo, os nossos solos, de maneira geral, eles têm muita carga positiva. E o fósforo, ele tem carga negativa. Isso faz com que o fósforo e o solo se liguem em uma ligação bastante forte, difícil da planta romper. Em alguns casos é impossível, que é o chamado fósforo não lábil. Tá bom? Então, quando a gente faz a aplicação de fósforo, o fósforo que tem o solo nosso, que tem uma fome por fósforo, vai lá e rouba aquele fósforo antes mesmo que a planta tenha a capacidade ou consiga absorver aquele fósforo. Tá certo, pessoal? Então nós temos aí algumas dificuldades do ponto de vista de disponibilidade do fósforo para a planta. Tá? O pH influencia diretamente nessa disponibilidade, certo? Um pH mais alto, eu vou ter uma melhor disponibilidade de fósforo para as plantas. Perfeito, pessoal? Por isso é importante fazer calagem também, ok? Então eu vou perder o fósforo por adsorção, vou perder pela fome que o solo tem. Como que eu perco nitrogênio? Bom, uma das formas mais corriqueiras que eu perco nitrogênio é por volatilização. Como que acontece a volatilização do nitrogênio? Quando eu faço a aplicação, por exemplo, de um produto à base de ureia e que não tem uma proteção, que não tem uma alta eficiência, essa ureia vai entrar em contato com o solo, que vai ter umidade, né? Mas não vai ser suficiente essa umidade para solubilizar ela. O que é isso? Para derreter aquele grânulo de ureia. E essa ureia, ao invés de penetrar no solo, ela vai volatilizar, ela vai evaporar, ela vai para a atmosfera. Perfeito? Uma forma de a gente visualizar isso é que às vezes a gente faz a aplicação com solo úmido e o sol está quente, a gente vê a saia do café, principalmente a saia do café, ou se for um cafezinho novo, até mesmo os ramos do café novo, ficarem queimados, tá? Fica queimado porque houve uma alta volatilização e aquele cheiro de amônio, que é característica às vezes de banheiro sujo, certo, pessoal? Então isso é uma característica que causa perdas para nós. Qual a quantidade de perda que pode acontecer? Na volatilização a gente pode perder às vezes 30, 40, 50, 60, chegando a 70% de perdas, pessoal. Então nós podemos perder até 70% do produto que eu paguei caro e apliquei na minha lavoura, certo? Quando eu vou para o potássio, eu tenho um outro tipo de problema, que é a lixiviação. Tá? A lixiviação ela vai acontecer principalmente quando eu tenho grandes períodos de regime de chuva, tá? Períodos prolongados e com alta intensidade, aquela espancadão de chuva mesmo, chuvas torrenciais. O que aconteceu muito nesse ano, agora no mês de janeiro, fevereiro, né, nós tivemos muitas chuvas torrenciais. Né? Então o potássio ele é lavado do solo, tá certo? Eu chego a perder aí grandes quantidades de potássio descendo no perfil do solo. Ok, pessoal? Bom, o nitrogênio também pode ser perdido dessa forma. Como que o nitrogênio pode ser perdido dessa forma? Quando a fonte for nitrato. Tá? Então o nitrato ele lixivia bastante no solo. Então eu posso perder nitrogênio por lixiviação. Bacana? Então falei aí das 3 perdas que a gente pode ter de fósforo, de nitrogênio e de potássio. Potássio eu posso perder aí até 30%, fósforo miseravelmente eu perco 60%, 70% do fósforo que eu aplico, tá certo? E nitrogênio vai variar aí de 30% até 80%, 70%, 80% de perda, de acordo com as condições climáticas. Bom, pessoal, e como que eu posso minimizar isso? Uma das coisas que mais me ajuda a minimizar isso é incorporar matéria orgânica ao solo, certo? Então a matéria orgânica, ela ajuda a diminuir as perdas. Um professor, mestre meu lá na Universidade Federal de Viçosa, o professor Novaes, sempre falava que a matéria orgânica é a fonte da juventude, é o elixir da juventude do solo, né? Então ele rejuvenesce o solo com a matéria orgânica, certo? Então sempre que puder, a gente tem que incorporar matéria orgânica para melhorar a CTC do solo, aumentar a retenção de umidade, melhorar a vida do solo, dar condições de desenvolvimento de micro-organismos favoráveis para a cultura do café, tá certo? Então tudo isso é importante, pessoal. Matéria orgânica realmente traz grandes benefícios para nós, perfeito?
É importante a gente entender que matéria orgânica tem qualidade também. Eu não sei se vocês já tiveram a situação onde você aplica uma matéria orgânica, exemplo, palha de café, em grande quantidade próximo a uma planta de café, né? A palha de café você retorna com ela para a lavoura e às vezes chega a amarelar a planta de café. Por que que isso acontece? Porque essa matéria orgânica ela não está estabilizada, ela está com uma relação CN, ela está com muito carbono ainda, a relação CN dela está alta, está acima de 30. Então acontece imobilização. Os micro-organismos retiram o nitrogênio do solo para conseguir quebrar essas cadeias carbônicas da matéria orgânica para depois disponibilizar aí todos os benefícios e os nutrientes da matéria orgânica. Quando eu tenho uma matéria orgânica já estabilizada, exemplo de uma compostagem, eu já tenho uma relação CN que está abaixo de 20. E isso não deixa que aconteça essa imobilização, e sim mineralização. Os micro-organismos conseguem quebrar essas cadeias carbônicas e disponibilizar os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos, os micronutrientes, os aminoácidos que estavam nessa matéria orgânica, presos nessa matéria orgânica, e agora vão se tornar aí nutrientes e substrato para o desenvolvimento das plantas. Ok? Então, matéria orgânica também tem qualidade. Bom, pessoal, falando agora dentro do que a gente tem de produto que poderia auxiliar na minimização destes problemas. Tá? Como eu disse para vocês, essa live está sendo realizada pela Multiprime. Tá? E hoje na Multiprime nós temos um portfólio que pensa em todas as fases da cultura do café, produtos para aplicação via solo e produtos para aplicação via folha, para manter o equilíbrio da lavoura de café. Bom, então eu quero que vocês depois, quem tiver curiosidade, tiver interesse, procure um distribuidor nosso, nos procure pelas redes sociais, pelo nosso site, para tirar mais dúvidas. Mas hoje eu vou falar basicamente de dois produtos aqui. Um é o Multiprime VitaCoat, tá certo? É um fertilizante biointeligente, pessoal. Esse produto ele foi lançado ano passado, em outubro. Tá? É uma tecnologia desenvolvida por nós, patenteada pela Multiprime, tecnologia única no Brasil, tá certo? Nós temos nesse produto aqui uma liberação gradual, uma liberação controlada da parte mineral, tá certo? Então, um fornecimento de nutrientes ao longo de 6 meses, de acordo com a marcha, com a curva de absorção da cultura, tá certo? Então, durante 6 meses, você faz a aplicação lá em outubro, você vai ter fornecimento de nutriente até abril, perfeito, pessoal? Para manter a lavoura sua sempre nutrida, né, de acordo com as demandas dela. O que a gente consegue aqui também? Nós temos dentro desse produto matriz orgânica, compostagem, né, que está estabilizada com alguns aditivos. Então nós temos minerais de liberação controlada e uma matriz orgânica feita de compostagem enriquecida com micro-organismos, né, enriquecida com nutrientes, tá? E a matéria orgânica, ela vai trazer todos os benefícios que a matéria orgânica tem e que eu falei há pouco para você, certo? Então, com isso, o que eu vou ter nesse produto, pessoal? Eu vou ter uma proteção e uma diminuição das perdas de nitrogênio, de fósforo e de potássio, tá certo? No caso do nitrogênio, eu vou diminuir a volatilização, do potássio eu vou diminuir a lixiviação e do fósforo eu vou diminuir a adsorção, perfeito? Então, com esse produto aqui, as perdas são diminuídas, tanto pelo efeito do nosso polímero, né, que está aqui protegendo os minerais, quanto pela ação da matéria orgânica também, que ajuda a proteger esses nutrientes, tá certo? Então nós temos um tempo de liberação de 6 meses, nós temos proteção e temos uma grande vantagem para você, cafeicultor, que tem problemas com a hora de fazer a aplicação e às vezes até mão de obra para fazer a aplicação. A aplicação desse produto é uma única vez, tá certo? Então, enquanto produtos convencionais nós temos que parcelar em 3, 4 vezes às vezes, né, dependendo aí da região, do manejo do produtor, aqui nós fazemos uma única aplicação no início do período chuvoso e vamos ter uma liberação ao longo de todo o período que a cultura estiver se desenvolvendo. Perfeito, pessoal? Então esse produto aqui, uma única aplicação, diminuindo aí custos com mão de obra, demanda de mão de obra, diminuindo as perdas, fornecendo matéria orgânica,
dando condições de desenvolvimento da vida do solo, os micro-organismos que são tão importantes para nós. Perfeito? Um outro produto que eu quero destacar aqui para vocês, e aí pensando em equilíbrio nutricional via folha, é o Multiprime Duo, tá? Esse aqui é para aplicação via folha. Ele não tem incompatibilidade de mistura com outros produtos, pessoal, tá certo? É um produto de alta concentração, muito equilibrado, tem zinco, cobre, manganês, boro, e você pode fazer várias aplicações dele durante o ciclo, durante o ano, tá certo? Então esse produto aqui foi pensado para a cafeicultura, foi pensado para o fornecimento de forma equilibrada de micronutrientes no café, ok? Então, pessoal, apenas reforçando, a Multiprime tem um portfólio bastante extenso, tá? Nós temos aí vários produtos com micronutrientes, nós temos aminoácidos, ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, nós temos bioestimulantes, adjuvantes para melhorar a tecnologia de aplicação. E nós temos aí dois produtos de solo, um é o VitaSolo, que é um organo mineral, e o VitaCoat, que é um produto diferenciado no mercado, é um fertilizante biointeligente, ok? Pessoal, eu vou ler algumas perguntas no final agora, tá certo? A gente tá finalizando a parte de apresentação aqui, tá certo? Nós queríamos fazer essa apresentação de forma enxuta para que vocês tivessem o mínimo de conhecimento para a gente poder interagir, ok? E mostrar um pouco aí do portfólio que a gente tem também, de soluções que a gente tem. Então o Alan vai me passar aqui, eu vou pedir licença para vocês, eu vou pegar ali algumas perguntas e vou ler para vocês, perfeito? Entendi. Uhum. Beleza. Ok. Bom, pessoal, voltei aqui, tá? Fui ali atrás para buscar as perguntas, foram anotadas para nós, tá? Essa primeira pergunta aqui veio do Célio Costa. Fósforo é essencial em lavouras adultas? Mesmo que a análise mostre não haver necessidade? Bom, pessoal, o que é um nutriente essencial? É aquele nutriente em que eu preciso dele para completar o ciclo da cultura, tá? Então o fósforo, sim, ele é essencial e eu preciso dele em quantidades, inclusive, boas para desenvolver a cultura do café durante todo o ciclo, tá certo? O fósforo, ele fornece energia para a planta, então a falta de fósforo, eu vou ter pouca energia. Lavouras adultas precisam sim de fósforo, tá certo? Bom, e ele perguntou aqui, mesmo que a análise de solo não faça necessidade, não peça necessidade, né? não esteja pedindo a demanda, não esteja pedindo a aplicação de fósforo, quando nós fazemos a interpretação da análise de solo, nós só não vamos recomendar o nutriente caso ele esteja em nível adequado no solo. Se o fósforo estiver em nível adequado, ou tiver fósforo em quantidade abundante e disponível para a planta, não há a necessidade de aplicação. Caso esteja em quantidade baixa, ou eu não tenha esse fósforo disponível para a planta, aí sim se faz necessária a aplicação do fósforo, mesmo em uma lavoura adulta, tá certo? Mas retorno aqui, lembrando que fósforo é importantíssimo no plantio, é o melhor momento de eu colocar fósforo, porque fósforo faz raiz, pessoal. Fósforo faz raiz, faz crescer raiz. A raiz vai atrás de fósforo. Perfeito? Então, obrigado aí pela pergunta. Bom, vale a pena, próxima pergunta aqui. Vale a pena fazer adubação com magnésio se houver a necessidade? Sim, pessoal. Uma complementação aí da primeira pergunta, né? Praticamente mudou o nutriente. Então, assim, se estiver demandando o nutriente, independente de qual seja ele, zinco, boro, manganês, magnésio, enxofre, se está faltando aquele nutriente, vale a pena sim eu fazer a adubação, tá? Qual produto eu vou utilizar? Aí depende de uma série de coisas, né? Como eu vou fazer essa aplicação, é via folha, é via solo, qual que é a necessidade, qual que é a quantidade, qual que é a urgência. Eu tenho um produto que é barato, que é fácil de aplicar, mas que às vezes tem uma baixa eficiência. Eu tenho outro produto que demora um pouco mais para aplicar, ou que é um pouco mais oneroso, mas que tem uma alta eficiência, tá certo?
mas o magnésio, sim, se faz necessário e é interessante fazer a aplicação quando houver a necessidade. Próxima pergunta aqui, da Tatiane Paulino. Bom, eu peço desculpas que eu não entendi muito bem a pergunta da Tatiane aqui. Qual a relação de nutrientes? Tatiane, se eu não responder para você aqui de forma que era o que você esperava, eu te peço desculpas, tá? O que eu entendi aqui? Qual que é a relação que eu vou ter que ter entre os nutrientes, né? Entre nitrogênio, entre fósforo, entre magnésio, entre potássio e por aí afora vai. Bom, via de regra, vai haver alguma variação, até mesmo por causa do clima, por causa da variedade de café, há algumas variações, tá certo? Mas nós temos algumas médias, e essas médias elas são encontradas em tabelas que são divulgadas pela EPAMIG, pela Fundação Procafé, nos sites de pesquisa, né, da Embrapa, de universidades públicas também. A título de exemplo, a demanda fisiológica da cultura do café de nitrogênio e potássio é de 1,6 de nitrogênio para 1 de potássio, tá certo? Essa é a demanda fisiológica da planta de café. Então tudo que eu fugir muito disso, fugir dessa demanda do café, eu vou estar colocando ou mais potássio ou menos potássio, ou mais nitrogênio ou menos nitrogênio, tá certo? Então as proporções elas variam de nutriente para nutriente, tá? De acordo com a demanda da cultura e até mesmo quanto à fase da cultura. Uma planta de café na fase inicial, ela vai ter uma demanda X de nitrogênio, na fase reprodutiva como essa, vai ter uma demanda Y. Tá? Desculpa se eu não respondi bem aí o que você estava esperando, mas caso você queira, a gente pode conversar sobre o assunto mais a fundo depois, perfeito? Uma pergunta interessante aqui, quanto antes deve ser aplicado o boro, né? Quanto antes da florada eu devo aplicar o boro? Essa pergunta eu acho ela muito interessante, pessoal, que é o seguinte, se eu faço várias aplicações durante o ano, inclusive agora, né, nesse período aí de março, abril, eu estou aplicando boro ainda na planta, eu vou ter reservas de boro, aplicando ao solo, né, ou via foliar, eu vou ter reservas de boro para quando chegar o período de florescimento, tá? Mas o momento de fazer a aplicação de boro, pensando aí na florada, pré-florada, é quando a flor está fechada ainda, ela está começando a passar de verde para branco, tá certo? Naquela fase ali é uma fase ideal. Então quando a gente entumece, vê aquele entumecimento, a gema reprodutiva começa a se desenvolver, a se expandir, é um momento ideal aí já de fazer a primeira aplicação de boro, né, pré-florada, perfeito? E aí, pessoal, a gente tem vários produtos específicos para florada ou produtos que não são tão específicos para florada, que tem boro também nas suas constituições, perfeito? O Luiz Righetti Júnior fez uma pergunta aqui também, no café Conilon, qual a melhor época para aplicação de zinco e boro? Ótima pergunta, complementando aí, né, a resposta que foi feita para a Tatiane. Boro e zinco, pessoal, são demandados durante o ano todo. Eu posso depois, inclusive, deixar aí publicado para vocês no Instagram um trabalho que mostra a demanda, um gráfico que mostra a demanda de boro, zinco, manganês, os molibdênios, os micronutrientes pela cultura do café durante todo o ano. Então, no mês de janeiro qual que é a quantidade, no mês de fevereiro, março, abril, boro e zinco eu preciso o ano todo. Por quê? Repetindo, o ano todo praticamente eu vou ter desenvolvimento de ramo vegetativo. Se faltar zinco e boro, não vai crescer folha e ramo da forma que precisa. E depois, na expansão do fruto também eu preciso de muito zinco e boro para aumentar o tamanho do fruto. Outra coisa, o zinco ele está diretamente relacionado com a síntese de hormônios, entre eles a auxina. A auxina que faz o crescimento de raízes, né, e crescimento de folhas também, né? Então a auxina é produzida nas sementes e nos meristemas apicais, é enviada para a raiz, né, faz desenvolver raiz, a raiz produz citocinina e faz crescer parte vegetativa, faz crescer folha, né? A auxina é um hormônio que está relacionado com o alongamento celular. Então por isso que quando a gente vê falta de zinco, a gente vê internódios curtos,
folhas estranguladas, né, com aquela formato de orelha de tatu. Então a demanda de boro e zinco ela é muito estável durante o ano todo na cultura do café, seja ele o conilon ou o arábica, certo? Uma pergunta muito interessante aqui do Alessandro Vieira Soares: como evitar perdas de nitrogênio? Alessandro, muito obrigado por essa pergunta sua, ela é muito interessante, tá? Hoje a melhor forma da gente evitar perdas de nitrogênio, pessoal, é escolher fontes de fertilizantes com eficiência aprimorada, certo? Então, quando nós utilizamos uma fonte que tem baixa eficiência de disponibilidade do nutriente, que tem baixa eficiência para controlar ou evitar a volatilização, a lixiviação, nós vamos ter mais perdas de nitrogênio, tá? Então, uma sugestão minha é você utilizar fertilizantes de alta eficiência, tá? Que tem o nitrogênio com alta eficiência. A título de exemplo, nós temos aqui o Vitacoat, tá certo? Que foi pensado por causa desse problema, tá? O problema é que o produtor tem de perder grandes quantidades de nitrogênio, grandes quantidades desse nutriente tão caro e importante para a cultura do café, tá certo? Então, o raciocínio, a ideologia desse produto aqui condiz com a sua pergunta, tá? É uma forma de você evitar perdas de nitrogênio. Perfeito? Bom, pessoal, eu já passei até um pouquinho aqui do tempo, tá? Peço desculpas se me delonguei muito. Agradeço a todos que enviaram as perguntas. Caso eu não tenha lido alguma pergunta que tenha sido enviada aí, peço desculpas, mas será respondido posteriormente, tá certo? E agradeço mais uma vez a todos que participaram desse evento. Agradeço ao produtor Zé Carlos, né, o Zé Carlinhos aqui de Manhuaçu, que nos cedeu esse espaço, essa lavoura onde a gente pôde fazer esse evento. Agradeço a toda a equipe da Multiprime, né, e os nossos parceiros que deram condições de efetivar esse evento. E deixem o seu comentário aí para vocês participarem do sorteio que vai acontecer daqui a pouco, do chapéu e uma botina da Multiprime. Então vai ser um chapéu para uma pessoa e uma botina e um par de botinas para outra pessoa, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Espero que a gente possa contar com vocês em outros eventos iguais a esse, tá certo? Um grande abraço aí e até a próxima.